Como faço para aprender e decorar inglês? And let's read the question. Gostaria de saber como aprendo determinadas regras de inglês quando usar o possessivo, por exemplo, the day is a great day ou today it's, sei que é is, mas isso me confunde. E, por exemplo, quando usar apóstrofo, eu também sempre esqueço o vocabulário em inglês. Por exemplo, eu agora não sei como se diz peneira em inglês. Onde posso achar esse conteúdo e o que pode me ajudar? Tem algum site com professor de graça que me vai me auxiliando? Eu, no momento, não tenho condições de pagar um professor e tenho vergonha um pouco. Ok, então hoje vamos dar resposta a No Beach 5523, mas começamos de dividir e separar as perguntas, né? Como aprendo determinadas regras de inglês é um, quando usar possessivo é outro, vocabulário, ela tá sempre esquecendo o vocabulário, então outra, né? E no fim, se tem algum site com professor de graça que vai me auxiliando, e a tema de vergonha, né? Que todo mundo que está aprendendo inglês no Brasil expressa essa vergonha de aprender inglês. Então, primeira coisa, vamos com a vamos diretamente começamos com essa pergunta. Quando usar possessivo? Aí eles deram um exemplo, mas vamos usar outros, né? Possessive adjectives. Como expressamos o relacionamento entre coisas, tipo de propriedade ou de um corpo, coisa, e suas partes e mais relacionamentos. Usando adjetivos. Então, usamos adjetivo possessivo quando estamos conectando coisas, né? Parte de coisas ao corpo, ou propriedade, propriador, até as coisas que ele ou ela são dono. Então, em português estamos falando de a sua, o seu, dele, dela, singular, e as suas, os seus, deles, delas, plural. Tem alguma liberdade em português para decidir usar dele, dela, deles, delas, ou o seu, a sua, os seus, as suas. Talvez tenha algumas regras no livro de língua portuguesa ou alguns costumes, mas na real você pode escolher, né? Bom, em inglês, adjetivos possessivos normalmente ficam em frente do nome só. Eles não têm outro lugar, eles não pode ficar depois do nome, né? Lembramos que isso é a regrinha no inglês com todos os adjetivos, em frente dos nomes, sempre em frente. E você sempre tem que usar um adjetivo possessivo para expressar esse relacionamento? Não. Não precisa sempre usar um jeitinho, né? Com adjetivo possessivo. Tem outros jeitos de expressar, né? E o que tem os outros? Apóstrofe com nome próprio. Jim's car com apóstrofe aqui. Vamos. Jim's car. Ou usar a frase of. Tipo, of the city, of the country, da cidade, do país, of the year, do ano, of your life, do seu vida. So we could talk about, podemos falar, we could talk about os melhores momentos do ano, the best moments of your life, or of the year. E normalmente não usaríamos, pode, mas normalmente não usaríamos the year's best moments. Gramaticalmente isso é correto, mas o costume é usar of the. Então, de novo, você sempre tem que usar um adjetivo possessivo? Não. Tem alguns instâncias, momentos onde é mais costume, mas você não precisa. Então, o que tem?
Pessoa singular. Pessoa singular. E pessoas plural. Vamos começar com pessoa singular. My car or my thing. O meu carro, a sua coisa. Your car, your thing. O seu carro, a sua coisa. Oh, I've made a mistake here. The beginning it should be. Let's do that again. Pessoa singular, my car or my thing. O meu carro ou a minha coisa. Your car or your thing. O seu carro, a sua coisa. Falando diretamente para alguém, né? Second person. His car or her car. O carro dele. A coisa dela. O seu carro, a sua coisa. Falando de ou sobre alguém. Não diretamente para alguém. Sobre ou de alguém. E vamos com pessoas plural. Our car. O nosso carro. A nossa coisa. I should put that in here. Our thing. A nossa coisa. Your car. O carro de vocês. Their car. O carro deles. A coisa delas. Now, pessoa singular, pessoa plural. Eu não estou falando da coisa, ou carro, né? Seja carros, ou carro, or thing, or things, car, or cars. Quando eu falo pessoa singular, pessoa plural, eu quero dizer que o adjetivo possessivo é singular ou plural, não a coisa que estamos relacionando. Então, seja carro ou carros, coisa ou coisas, em inglês não se importa. So, it could be plural, cars, or singular, car. Mas o possessivo, o adjetivo possessivo não muda, é isso. Em inglês não tem, fora do possessivos, adjetivos plurais, não tem red cars, os carros vermelhos. Em inglês só tem o adjetivo básico, sem S, sem manipulação. What about it? Como na pergunta feito aqui no Reddit. Onde está? Quando usar o possessivo, eu vou falar ou você no bitch. No beat em inglês, mas com um sotaque brasileiro, no beach, né? Então, no bitch. What about it? Quando sabemos usar o apóstrofe ou usar sem apóstrofe? Apesar de ter um S, it's é um adjetivo possessivo singular, mais parecido ao his and her. E nessa parte é importante, né? Porque é diferente que no português. Em inglês, temos a capacidade de falar de coisas, nomes, objetos sem gênero. Isso é normal. Coisas, e quero dizer objetos ou animais que não sabemos, não nos importa o gênero, excuse me, não usam adjetivos possessivos com gênero. E então, essa regra exclui his and her. E então usamos it's nesses casos para expressar propriedade, conexão, relacionamento. Claro, com liberdade de expressão, você pode colocar o gênero onde você queria. Ou errar mesmo, se não estamos falando de um exame, né? Excuse me. Mas não estamos acostumados a fazer. Estamos, as pessoas falantes nativas do inglês, não acostumamos a fazer isso, menos alguns casinhos. Barco grande, criação de obra de arte, o país. Mas você pode usar it's com todos esses, né? Examples of it's sem apóstrofe. A tela dele tá quebrado. Its screen is broken. Screen é o nome. It's é o adjetivo possessivo. O satélite perdeu a sua conexão com a planeta Terra. Será em inglês? The satellite lost its connection with Earth.
E de novo em inglês. The satellite lost its connection with Earth. E aqui a conexão é o nome, o adjetivo possessivo its. O estudo atingiu seu objetivo. Em inglês será the study achieved its objective. E de novo, the study achieved its objective. Objective é o nome, o its, o adjetivo possessivo que conecta o objective e o study. Então, quem mais pergunta? Ele, o no beach, tive. Vamos ver. Gostaria de saber como aprendo determinadas regras de inglês. Se você quer entender as regras, você tem que estudar a gramática, né? Para saber mais literalmente o que são as regras do inglês, você tem que estudar. Talvez você pode observar e inferir as regras. Algumas pessoas podem fazer isso sem dificuldade. Ou algumas pessoas não se importam saber a regra, eles se importam mais como falar e como conversar, comunicar realmente. Mas talvez você está tentando fazer um exame, né? De IELTS, de Cambridge, FCE, e você precisa estudar, porque no exame não tem espaço para errar. E só falar no fim do exame que as pessoas falam esse jeito e outro jeito também. Não. Se você precisa entender as regras, você tem que estudar mesmo. A notícia boa é que você pode fazer isso na internet gratuitamente. Tem muitos sites, só busca gramática do inglês, regras de gramática do inglês, e você vai encontrar muito conteúdo sobre isso, no YouTube também. Que mais? Vocabulário no inglês. Eu também sempre esqueço vocabulário em inglês. Por exemplo, eu agora não sei como se diz peneira em inglês. Bom, se você está com dúvida de uma palavra só no momento, a resposta de você precisa ler não vai te ajudar. Então, você tem que usar o tradutor, o Google Tradutor. Mas quando você está usando o Google Tradutor, é importante saber que você tem que usar espertamente, né? Vamos ver agora. Se você usa, vamos trocar isso de novo. Português, eu quero descobrir como falar essa, como escrever essa palavra no inglês. Você escreve peneira e você tem essa palavra em inglês. Mas tem outros aqui mesmo, embaixo, né? Aqui mesmo. E mostra mais, até que tem mais, né? Sieve, strainer. Eu nunca usei essa palavra. Colander. I don't know. Bolter. Tammy. Isso é o nome normalmente, Tammy. Então, como usar o tradutor no inglês? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Mas, por No Beach, quem perguntou, eu falei, eu vou produzir um vídeo para você. Para usar melhor, você tem que usar uma frase inteiramente, né? Panera para macarrão. E então eles dão uma resposta completa, né? Ou mais frase que você pode incluir, o mais correto, o Google vai acertar mais se você usa mais palavras em uma frase inteiramente. Mas talvez você só está pensando de uma palavra sem contexto, sem uma frase como peneira, e você queria entender a palavra em inglês, mas a verdade é que tem muitas palavras em inglês para peneira, né? Então, você tem que não só olhar
o que Google produz aqui, tem que olhar também abaixo, onde eles produzem mais opções e talvez algumas opções, essa palavra é difícil, né? Peneira. Mas talvez você busca uma opção como opção, let's get that right, e você pode encontrar palavras que você já descobriu, né? Mas em um outro contexto, outro momento, e você pode ampliar seu vocabulário se você está usando o tradutor corretamente. E quero dizer, você tem que olhar todas as opções que existem. No inglês tem, eu acho, inglês tem mais palavras de qualquer idioma que existe no mundo. Vamos ver agora. Qual idioma tem mais palavras? Why am I doing this in português? Inglês, né? Inglês é o idioma com mais palavras. Na verdade, estima-se que 15.400 palavras são criadas anualmente. Então, se você quer descobrir mais vocabulário, primeira coisa, tem que ler. Se você quer uma palavra no momento, usa o tradutor sem vergonha ou com vergonha, mas usa. E você tem que incluir uma frase. Se você não tem uma frase, um contexto, você só está pensando, você tem que olhar e navegar e perceber todas as opções, todas as a seleção que existe, porque em inglês tem muitas palavras e tem regiões ou pessoas ou famílias ou culturas ingleses que usam um ou outro e contextos que um cabe mais e outro não. Como você vai saber quando usar um desses? Ler. Tem que ler, né? A resposta de verdade, tem que ler mais. Onde está o... Aqui tem. Então, pessoa singular, my, your, his, her. Plural, possessivo, adjetivo possessivo, our car or our thing, your car or their car. Você pode observar que o plural de your, de vocês, é o mesmo que o singular, né? Você tem algum sorte no inglês, às vezes. Tem mais pergunta, né? Onde eu posso achar esse conteúdo? Pode me ajudar? Tem algum site como professor de graça que vai me auxiliando. No YouTube, no canal. Você pode encontrar vídeo, você pode indicar conteúdo ou tema, como você fez no Beach. E você tem dúvida, inscreve, pede e recebe a resposta em forma de vídeo. E se você tem mais dúvida, que é normal, você pode deixar um comentário ou usa ou página do Reddit também, que eu usei, né? E como encontrar essa página? Você é reddit.com. Vai no search, isso é o meu nome mesmo, mas não se importa. No dig, no bit, no dig. E idiomas. Onde está? Aqui mesmo. Bom, e você pode buscar ou olhar, navegar uma olhadinha de todas as perguntas que as pessoas têm. Aqui não tem só inglês, né? Outros idiomas. Let's see. Was there a page for inglês? Sim, mas não sei se o português ou hispanohablantes, né? Não sei se tem um só de falantes de português. Mas é isso.
It's com apóstrofe. Com apóstrofe. Quando usamos com apóstrofe? Quando estamos, principalmente, usamos com apóstrofe quando estamos merging ou conectando, unificando duas palavras, como that is, seria that's, né? Or let's see this one. You are, seria your. How have you been? Como você está recentemente? Seria how you been. Então, outro jeito, e já falávamos disso nesse vídeo, né? Pode usar o apóstrofe para expressar possessão, dono, propriedade ou conexão com nome próprio. E isso você pode ver no Brasil mesmo, com título de empresa, com garagem, com